desse trecho que o Daniel leu, o que me deixa bem atento e que me chama muito a atenção sempre que eu li esse trecho, e ele começa esse versículo dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E aí a gente se pega pensando, né? Poxa, a gente está falando da carta de 1 Pedro, e olhando o contexto em que foi escrita essa carta, qual que era o contexto? De muita oposição contra a igreja e contra as pessoas, contra os irmãos, contra os cristãos, tanto dos gentios quanto do governo, né? Tanto do Império Romano quanto das outras pessoas que não faziam parte da igreja, e eles sofriam tamanha oposição, tamanha injustiça, eles eram pisoteados pelo governo e pelas outras pessoas, e Pedro cita isso aqui. E ele está preocupado com o procedimento da igreja perante os gentios. Talvez quem estivesse lendo a carta, ouvindo a carta ser lida naquela época, falei, poxa vida, mas o Pedro está se preocupando com isso. Né? A gente está sendo aqui maltratado por essas pessoas injustamente. Injustamente. E o Pedro está preocupado com o procedimento exemplar no meio dos gentios. E mais, ele continua aqui falando de instituição humana, autoridade, sujeitem-se às instituições humanas, a autoridade delas, e parece que Pedro vai só piorando a coisa, né? Então realmente chama muita atenção, e chama muita atenção para nós hoje, para a gente entender como que para Deus é de suma importância a nossa vida exemplar, mas não a vida exemplar dentro da igreja e aos olhos dos irmãos aqui dentro, mas a vida exemplar lá fora. Porque o versículo 12 deixa claro: vida exemplar perante os gentios. O capítulo 2, ele começa da seguinte forma, voltando no versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. E logo a seguir ele vai falar que, vocês têm que desejar o leite como crianças recém-nascidas, vocês têm que se lembrar que vocês são raça eleita, são sacerdócio real, nação santa, né, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes dele para as pessoas. E novamente chama a atenção, isso ele fala antes de entrar nessa questão, nas questões específicas da vida exemplar perante os gentios, porque se você olhar até o final do capítulo 3, ele vai tratar de vários momentos da vida secular, em que ele dizia, você tem que ter vida exemplar nisso, você tem que ter vida exemplar naquilo. Ele vai tratando isso até o final do capítulo 3. Mas antes, ele situa os cristãos, ele fala, vocês são nação eleita, né, povo de propriedade exclusiva de Deus, falando da igreja, e dizendo, vocês não podem se comportar com maldade, né, com dolo que é pior, que é a intenção de praticar o mal, a intenção de fazer o que é errado, com hipocrisia, quer dizer, fala, mas não faz, exige do outro, mas não faz aquilo, tem aparência, mas na realidade não pratica nada daquilo que ele próprio exige, como os gentios, como os judeus faziam antes. E ele fala ainda de invejas e de maledicências. O que é maledicências? Talvez seja a qualidade de ser mal que está tão dentro da pessoa que ela verbaliza isso, né? Porque ela é tão má que ela fala mal dos outros também, porque não é suficiente ela ser mal. Ela tem que falar mal dos outros também.
E ele está dizendo isso para a igreja, falando assim, não é admissível que vocês, raça eleita, tenham isso. Isso é próprio dos gentios. Né? Então vocês têm que se despojar, quer dizer, se livrar. O que é despojo, você joga fora e não pega mais. Versículo 1 usa a palavra despojando-os. Então você tem que se livrar de maldade, você tem que se livrar de dolo, você tem que se livrar de hipocrisia, você tem que se livrar de inveja, de maledicência. E como igreja, você tem que desejar outras coisas. Outras coisas. E aí, a partir do 11, ele começa a entrar nos aspectos práticos do que ele acabou de dizer aqui, no início, do 1 ao 10, para a igreja. E aí ele começa, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Quer dizer, já situou a igreja, vocês sabem que vocês são peregrinos, vocês são forasteiros aqui. Vocês estão de passagem aqui nesse mundo aqui. E nesse momento que vocês estão de passagem, vocês têm que se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aí ele entra no 12 dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, enquanto a igreja do Senhor está nesse mundo aqui, a igreja tem que ser exemplo no meio dos gentios. Exemplo no meio dos gentios. E a gente verifica aqui que a principal preocupação de Pedro é que esses gentios também são amados por Deus. E eles vão observar e notar as boas obras de vocês. E um dia eles vão glorificar a Deus. O dia em que Deus bater na porta do coração deles, é isso que está falando no final do versículo 12 aqui, eles vão glorificar a Deus em razão das obras de vocês. Porque eles vão olhar o seguinte, tudo isso que está acontecendo, voltando lá no contexto de 1 Pedro, tudo isso que está acontecendo aí, o Império Romano trucidando vocês, as outras pessoas querendo que vocês morram mesmo, e vocês ainda mantendo o bom exemplo no meio dessas pessoas. Sendo fiéis ao que vocês aprenderam de Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo para as pessoas. Essa era a preocupação de Pedro. O final do versículo fala assim, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, porque todo mundo acusava a igreja daquela época, lá vem aí a seita dos malfeitores, esses do caminho. Então, naquilo que hoje eles falam contra vocês, observando as boas obras, e observar as boas obras, observar é algo que você faz assim, você olha e analisa e chega a uma conclusão, né? Poxa, deixa eu analisar aqui, né, essa pessoa aqui no dia a dia dela, né, ela é daquela seita lá que segue a Jesus Cristo, né, aquele embusteiro que veio alguns anos atrás, mas deixa eu ver a vida dessa pessoa aqui. Poxa, realmente, hein, o que ela faz é nota 10, hein? Então, esse pessoal aqui não é tão ruim assim. É isso que Pedro está dizendo. Eles vão observar, vão analisar as boas obras de vocês e vão chegar à conclusão de que o caminho de Jesus é o melhor caminho a ser seguido. E através do quê? Através do exemplo. Do exemplo. Aí, como eu disse para vocês, ele vai piorando, né? No 13 ele fala, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Poxa vida, hein? Que difícil nesse contexto aqui. Quer seja como rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, quanto para louvor dos que praticam o bem. Ao 15, porque assim é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que pela prática do bem, cristão pratica bem. Cristão
não pratica maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Então, pela prática do bem, vocês emudeçam, quer dizer, vocês calem a ignorância dos insensatos. Quer dizer, esses gentios que estão lá fora falando mal de vocês vão ser calados. Ou, como antes ele disse, talvez vão ser até convertidos no dia da visitação, por causa do exemplo de vocês. O 16. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, né? E hoje está muito comum isso no mundo evangélico, né? Eu sou livre em Jesus Cristo, né? Eu sou tão livre que eu pratico tantas coisas que são piores do que o mundo lá fora pratica. E é essa liberdade que estão pregando dentro das igrejas, muitas vezes. São livres, mas são servos de Deus ainda. Se lembrem disso. Como servos de Deus, e ao final do versículo 16, mas vivendo como servos de Deus, o que você faz se você é servo de Deus? Você faz o que Ele manda. Você obedece. O servo obedece a Deus. 17. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ele resume aqui mais ou menos, né? E depois ele vem, né, mais uma classe, que vai dar mais um exemplo, né, para os próprios servos ou para os trabalhadores, dizendo: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Hoje em dia, né, tragam essas coisas para hoje em dia, né? Qualquer coisa que acontece no trabalho, não, isso aí é contra a CLT. Eu vou buscar meus direitos. Eu tenho os direitos garantidos aqui, ó, desde 1940. Irmãos, o mundo procede assim. E pouco importa o que a lei fala, nós não procedemos dessa forma. Nós não procedemos dessa forma. O 19 explica, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, né? Hoje em dia, se você falar isso, que você vai suportar tristezas por causa do Senhor, as pessoas vão falar: você é bobo mesmo, hein? E às vezes dentro da igreja até. Você é bobo mesmo, hein? É direito seu. É direito seu. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente. Injustamente. Né? O que o outro está fazendo lá para você pode até ser injusto. Mas por quê que você suporta tudo isso? Por motivo de sua consciência para com Deus. Por motivo de sua consciência para com Deus. Manter a vida exemplar no meio dos gentios, irmãos, envolve muitas vezes abnegação de direitos e coisas que nós já achamos que nós somos merecedores, e que isso é meu e não é de mais ninguém. 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isso é grato a Deus. Irmãos, infelizmente, muitos cristãos, hoje, entre aspas, sofrem e são esbofeteados por praticar o que Deus disse para não praticar. E depois está dizendo: eu estou sofrendo, eu estou com problema por causa disso e daquilo. E o que Pedro está dizendo aqui? Se você está pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem. Né? Se eu estou sofrendo por praticar o bem, é outra coisa. É outra coisa. Né? Isso eu suporto com paciência e eu vou dar glórias a Deus. Eu vou ser grato
a Deus por isso. E essa frase aqui, ele vai repetir por várias vezes aqui na carta de Pedro, lá no final do capítulo 3, ele vai dizer novamente isso, se vocês lerem ali do 13 em diante, pegue o 17, ó. Vou ler o 17 para vocês verem que é a mesma conotação do 20 do 2. 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Se você está sofrendo por praticar o que é bom, o que é certo, dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. E exulte e seja feliz por isso. Agora, se você está sofrendo por praticar o que é mal, algo precisa ser mudado. E está fora desse contexto de 1 Pedro aqui. E depois ele vem e dá o exemplo de Jesus, né? Essa questão do sofrimento, de suportar o sofrimento no meio dos gentios, e mesmo sendo um sofrimento injusto, 21 do 2, tá? 2:21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha novamente o exemplo aqui, que a gente vai deixando com nossas atitudes. E atitudes, irmãos, falam mais do que palavras. Atitudes ficam na cabeça das pessoas. Atitudes, os gentios lá fora observam. Hoje, falar é muito comum, né? O que a gente tem de youtuber, de gente falando na internet, no Instagram. Falar, todo mundo fala. Está faltando muito para as pessoas é praticar. É deixar exemplo. Várias vezes a gente já falou aqui, né, por exemplo, na criação dos filhos, o que os filhos olham é o que você faz, é o seu exemplo, não é o que você fala. Faz que ele repete. Faz que ele repete. E ele vai repetir, seja bom ou seja mal, ele vai repetir. Uma hora ele vai repetir. Então, o exemplo é algo muito forte. E esse Jesus, segundo aqui o versículo 21, né, ele deixou exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Né, o 22 vai dizer, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Né, e aonde a gente viu isso? Ele não cometeu pecado, não cometeu mesmo, né, foi tentado 40 dias e durante todo o seu ministério não pecou, e não achou dolo em sua boca, mesmo ao 23. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Né? Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, né? Aconteceu isso comigo, mas pode deixar, viu? Pode deixar, o que é seu está guardado. Jesus fez isso? Quando ultrajado lá na cruz, quando humilhado pelos soldados, quando humilhado por Herodes, que vestiu ele de rei, né? Para a chacota dos soldados. Mas o que ele fazia? Final do 23, entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Né? Quer dizer, livres do pecado agora, por Jesus Cristo, em razão desse sacrifício que ele fez por nós, para que nós nos vivamos para a justiça, quer dizer, para fazer o que é certo, para fazer o que é verdadeiro, para fazer o que Deus pede de nós. Então, por suas chagas, essas chagas aqui que ele falou, de alguém que não se achou pecado, nem dolo na sua boca, nós fomos sarados por elas.
o capítulo 3, versículo 13, para nós encerrarmos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? 14. Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, né? Quer dizer, por causa de fazer o bem, toda vez que se cita justiça, é você fazer o que é certo, fazer o bem. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro está querendo dizer o seguinte, nesses 2 versículos que eu acabei de ler aqui. Nunca vi alguém maltratar o outro por praticar o bem. Por falar a verdade, por ser honesto, por não ser hipócrita, por não ser maledicente, por tratar a todos com honra. Eu nunca vi alguém ser maltratado por causa disso, dessas coisas boas, que os cristãos estão deixando de fazer. Mas, ainda que isso aconteça, ele está dizendo, ainda que isso aconteça, quer dizer que vocês sejam maltratados, por causa de fazer o que é certo, bem-aventurados sois. Quer dizer, alegres vocês são. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aí você tem boa consciência para com Deus, aí você está tranquilo. 15. Antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração. Jesus Cristo é seu Senhor aí no seu coração? Aí dentro do seu coração? Porque no dia que você se batizou e você fez confissão aqui, você falou que era. Mas o que importa é se Ele realmente é Senhor dentro do seu coração. Você está santificando a Cristo como Senhor no seu coração? Todos os dias? Porque é só assim para você todo dia, nesse mundo mal, fazer o que é certo. Não revidar o que fazem para você. Não tratar as pessoas com maledicência, com dolo, e não ser hipócrita, para difamar o nome de Cristo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Porque as pessoas vão observar as suas boas obras, e vão falar assim, por que você é diferente? Aí você vai falar para a pessoa, por que você é diferente? Muitas vezes a gente gosta de abordar as pessoas, vem aqui, deixa eu falar um pouquinho de Jesus Cristo para você. E não é assim. Primeiro porque, se você for um hipócrita, a pessoa vai falar assim, quem é você para falar de Jesus Cristo para mim? Olha o que você faz aqui no trabalho, olha o que você faz aqui na escola, olha o que você faz aqui na faculdade. Quem é você? Agora, quando as pessoas pedem a razão da esperança que há em nós, a esperança que a gente mostra através de exemplos, aí isso surte efeito. Porque a pessoa vem e fala assim, vem aqui, né, eu notei, né, que todas as pessoas fizeram isso, mas você teve a seguinte postura, isso me chamou a atenção. Vem aqui que eu quero ouvir mais, por que você consegue ser assim? Então, irmãos, dito tudo isso brevemente, o que Pedro fala aqui para a gente, sobre vários exemplos que ele dá aqui de uma vida exemplar cristã que nós devemos ter, tomando como exemplo maior o próprio Jesus Cristo, do que Jesus Cristo fez, que nós possamos, realmente no nosso dia a dia, sermos exemplos vivos de Jesus Cristo. Exemplos de verdadeiros seguidores dos passos de Jesus Cristo. Nós estamos em evidência lá fora. As pessoas estão, como Pedro diz aqui, os gentios, estão observando as obras de vocês.
E observar não é dar uma olhadinha, observar é você observar, analisar, deliberar e chegar a uma conclusão. As pessoas estão fazendo isso. Hoje mesmo nós vamos ter uma votação aqui, uma assembleia, né? Isso não é presbitério, não é diaconato, e está longe disso, embora nós, aqui na nossa congregação, a gente tem até um pedido fixo por isso, a gente tem que se esforçar mais para chegar nesse ponto. Que a gente está deixando algo que é muito importante de lado, que é constituir presbítero. Né? E esse esforço que eu falo não é esforço de diretoria, nada disso. Né? Para cumprimento de estatuto não é nada disso, é esforço de cada um de nós. Porque o presbitério nasce naturalmente dentro da igreja. E nós, cada um de nós devemos analisar onde nós estamos errando para chegar a isso. Mas, feito esse parênteses, hoje nós vamos escolher pessoas que estarão em evidência. Em evidência, um exemplo, pequeno exemplo, perante os gentios, porque o nome delas vai estar lá no cartório, como representantes da Igreja de Cristo em Presidente Prudente, o CNPJ tal. É algo para cumprimento da lei dos homens? Né? Mas todo serviço é um serviço consagrado a Deus, ainda mais com defeito dentro da igreja. Veja bem, as suas escolhas. Essas pessoas têm que ser exemplos lá fora, exemplos. Elas vão estar mais em evidência ainda. Né? É o nome da igreja que vai estar lá, arrolado com o nome dessas 3 pessoas embaixo ali no cartório. Pegando tudo isso que eu disse aqui de vida exemplar, sejam criteriosos, utilizando novamente Pedro, sejam criteriosos, sóbrios, e tudo que a gente faz dentro do reino de Deus é com critério e sobriedade, e cada um é responsável por isso. Né? Então, esse é um exemplinho só. Uma exemplificação. Pedro trouxe vários exemplos e nós temos um exemplo prático hoje. E voltando para vocês, para mim, para todos nós no dia a dia, vamos nos esforçar para sermos exemplos perante os gentios. Pedro exigiu isso, o Senhor exigiu isso dessas pessoas que estavam sendo mortas por esses gentios. Ainda mais de nós. E isso está sendo exigido de nós hoje. Que possamos todos nós pensar nisso, refletir e agir para a honra e glória do Senhor. Amém?